Fala pessoal, tudo bom, queridos? Mais um vídeo novo aqui no nosso canal e hoje nós iremos falar sobre conjuntos numéricos. Mas calma, se você ainda não assistiu nada sobre o assunto aqui no canal, eu te indico você dar pausa, clica no cardzinho, assiste as aulas e depois você volta para cá, tá certo? Olha, no longo da nossa trajetória, a partir lá do 6º ano do ensino fundamental, nós começamos a ter a noção de conjuntos numéricos. No 7º ano, no 8º, no 9º, começa a aprofundar. E hoje nós vamos revisar alguns dos conjuntos numéricos que nós já trabalhamos aí no decorrer da nossa trajetória. Vamos ao nosso quadro. Olha só, nós temos aqui, por enquanto, 4 conjuntos numéricos, tá certo? Esse primeiro aqui, nós começamos a trabalhar ele em que ano? No 6º ano do ensino fundamental, que é aquele conjunto dos números naturais positivos. Só para lembrar que esse conjunto é infinito. Ou seja, se eu for representar esse conjunto, ele vai ser expresso por 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Mas em alguns exercícios ele pode aparecer, o símbolo dos números naturais, ele pode aparecer com um asterisco. Esse asterisco ele vai indicar que eu vou excluir o zero. Então esse conjunto formado por esse n asterisco vai ser 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Tá certo? Quando nós chegamos lá no 7º ano, nós começamos a ter a noção e a ideia dos números negativos, tá certo? E aqui no nosso quadro está a representação dele, que é o Z. Z, números inteiros. Ou seja, eu vou ter números tanto positivo quanto negativo. Então, eu vou expressar aqui no quadro para vocês. Vou colocar reticência porque existe infinitos números negativos e existe infinitos números positivos para a nossa direita, certo? Então, vou colocar aqui as reticências, porque ela dá continuidade. Vou colocar aqui menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e assim por diante. Assim a gente expressa o conjunto dos números inteiros. Mas também no conjunto dos inteiros ele pode aparecer um asterisco. Esse asterisco, como eu falei no exemplo anterior, eu vou excluir o zero. Então vou representar aqui, ó, Z asterisco. Então vou ter o conjunto menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3 e assim por diante. Mas também aqui nos inteiros pode aparecer o símbolo Z e o mais. Isso vai indicar que eu vou considerar apenas os números positivos. Então aqui eu vou ter, ó, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Mas também pode aparecer o sinal de menos, que eu vou considerar que o Z menos. Vou colocar reticências para cá, né? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Ah, por que você colocou o zero? Porque o zero é neutro, ele não é nem positivo nem negativo. Tá bom? Então, quando nós chegamos lá no finalzinho do 7º ano, no 8º ano, em algumas escolas, a gente começa a entender o que é os números racionais. E eu coloquei no quadro exatamente para que você nunca mais esqueça. Os racionais é indicado pelo que? Não é o grupo racionais de música não, tá? Racionais é todo número que eu posso escrever na forma de fração. E lembrando que para a condição de fração, o B tem que ser diferente de zero, tá bom? Vamos a um exemplo aqui, ó. Se eu fosse perguntar para vocês o seguinte, o menos 4, ele é racional? Sim. Por quê? Porque ele é menos 4, ele é menos 4 inteiro, não está dividido, tá certo? Então, se ele é inteiro, ele é dividido por 1. Está na forma de fração? Tá. Então, ele é um racional. Então, se eu consigo escrever na forma de fração, ele é um número racional. Agora, se eu perguntar para você o seguinte, 0,2, ele é um número racional? Pensa comigo. Sim. Por quê? Quando nós estamos lá no 7º ano, a gente aprende a converter decimal em fração
e fração em decimal. Se eu for escrever o 0,2 na forma de fração, então vai ficar 2 sobre 10. Bom, não vou fazer simplificação não. Consegui escrever na forma de fração? Consegui. Então ele é um racional. Tranquilo? Agora, eu pergunto para você. Você já deve ter se deparado com esse tipo de situação. Quando eu me deparo com uma dízima periódica, é um número racional ou não? Sim. Por quê? Dízima periódica, nós conseguimos escrever ela na forma de fração. Vamos lembrar que aqui eu só tenho um número repetindo. Então o professor já deve ter te explicado um macetezinho que se eu tenho um número repetindo, eu vou acrescentar apenas o 9 embaixo. Então a fração vai ser 7 nonos. Consegui escrever a dízima periódica em forma de fração? Consegui. Então ela entra dentro do conjunto dos números racionais. Tá certo? Agora, quando a gente se depara com o conjunto dos números irracionais, o que é o conjunto dos números irracionais? É exatamente o oposto do de cá. Eu não consigo escrever na forma de fração. Um exemplo que eu gosto de lembrar aos meus alunos é a raiz de 2. Se você fizer aí na sua calculadora a raiz de 2, vai dar um número, uma divisão muito grande. E ela vai ter números que não se repetem, que não vai entrar no caso da dízima periódica. Então esse número, ele não é racional, ele é irracional. Então, irracional eu não consigo escrever na forma de fração. Outro exemplo, raiz de 3 também é um número irracional. Mas calma, quando a gente chega lá no 9º ano, o professor fala assim, hoje nós iremos aprender o conjunto dos números reais. Aí você fala assim, tá, o que é o conjunto dos números reais? Conjunto dos números reais é o conjunto que engloba todos esses conjuntos. A gente fala que eles são subconjuntos. Aí, lá no vídeo que eu coloquei no Instagram, eu perguntei assim, raiz de 2 pertence ao conjunto dos números reais? Pertence. Por quê? Ele é irracional e irracional está dentro do conjunto dos reais. Vamos olhar aqui o nosso quadro. Tá vendo que ele tem aqui um contorno metálico? De alumínio, no caso. Então, vamos considerar que esse contorno do quadro, a gente vai chamar ele de conjunto dos números reais. Então, olha, naturais, inteiros, racionais e irracionais, está dentro desse conjunto, que eu vou colocar o símbolo dele aqui, que é o R com 2 tracinhos. Tá certo? E a outra pergunta que eu fiz foi, raiz de 3 pertence aos números naturais? Não, porque ela vai cair aqui, ó, nos eu acho que foi irracional, eu acho que foi naturais ou inteiros, não vou me lembrar agora. Então, tanto os dois, naturais e inteiros, não entram, porque raiz de 3 é um número irracional. Tá certo, pessoal? Bom, gente, espero que eu tenha conseguido esclarecer a dúvida de vocês aqui na matéria de conjuntos numéricos. Se você gostou do vídeo, já sabe, clica aqui embaixo em gostei e inscreve-se no canal. Aproveita para você não perder nada, ativa o sininho, gente. Você também pode seguir a gente no Instagram, @falaatos. Beijo no coração de vocês, fique com Deus e até o próximo vídeo aqui, gente, no nosso canal. Tchau!